Na vasta tapeçaria da interação humana, cada palavra que pronunciamos é um fio que pode fortalecer a trama ou fazê-la desmanchar. Escolha seus fios com sabedoria. Epicteto, um filósofo estoico, aconselha a aprender primeiro o significado do que você diz e depois falar. No teatro da vida, o homem sábio muitas vezes escolhe ser um espectador, entendendo que as palavras são como chaves. Usadas com sabedoria, podem desbloquear a grandeza. Usadas de forma imprudente, podem fechar as portas da oportunidade. Ele pratica a arte do estoicismo, falando não fora do tempo, mas pela verdade, ensinando-nos que as declarações mais profundas são frequentemente feitas no silêncio. O silêncio do homem sábio é uma grande lição. Ele fala apenas quando suas palavras superam o silêncio, pois, nos corredores do estoicismo, é sabido. Fale não porque você deve, mas porque suas palavras podem. Transforme a obrigação em uma melodia significativa, um sussurro sábio em um mundo que grita, sabendo que a sabedoria, como o sol, não precisa rugir para ser sentida. Na quietude de sua calma, ele ensina a verdade estoica. Não é o volume de nossas palavras, mas o peso de seu silêncio que realmente fala. Estamos todos muito familiarizados com aqueles que só falam para chamar a atenção, enchendo o ar com conversas sem sentido para mascarar a sua falta de substância. Mas os antigos estoicos sabiam melhor. Viam as palavras como armas eficazes apenas quando direcionadas com precisão e usadas propositalmente. Além disso, é no silêncio que podemos observar, aprender e compreender. Portanto, falando menos e ouvindo mais, suas palavras ganham peso e substância, fazendo com que os outros ouçam quando você fala. Em um mundo onde todos parecem estar falando, mas ninguém está realmente ouvindo, os antigos estoicos apresentaram uma alternativa poderosa. Eles nos ensinaram que as palavras não são apenas sons, mas ferramentas para serem usadas com moderação e eficácia. Em nosso mundo moderno, somos bombardeados por intermináveis conversas barulhentas e distrações. É fácil cair na armadilha de falar sem pensar, falar apenas para preencher o silêncio, mas o estoicismo nos convida a quebrar esse padrão, a abraçar o silêncio não como um vazio, mas como uma tela para uma compreensão mais profunda e conexões significativas. Lição 1. O poder do silêncio em um mundo de ruído. Em um reino que ecoa constantemente com incessantes discursos nas mídias sociais e opiniões intermináveis, a antiga sabedoria estoica de escolher o silêncio em vez da conversa ociosa permanece como um farol de força e inteligência. Um homem sábio uma vez não disse nada, porque os homens sábios falam quando têm algo a dizer. Os tolos, porque têm que dizer algo. Este ditado, impregnado nas profundas percepções do estoicismo, ressalta a virtude da moderação na fala e o valor da reflexão ponderada. A articulação, a arte da fala comedida, é um princípio central dos estoicos, que não eram apenas filósofos, mas também observadores atentos da natureza humana. Eles reconheciam que a compulsão de preencher o silêncio com palavras muitas vezes deriva de um lugar de insegurança, de um desejo de ser ouvido ou de afirmar a própria presença. Ironicamente, essa necessidade incessante de falar pode diminuir o valor das próprias palavras em uma torrente de conversas constantes. O diálogo significativo se perde como um sussurro no vento. Para cultivar a arte da fala medida, é preciso primeiro abraçar o poder da observação. O silêncio não é apenas a ausência de som, é um estado ativo de escuta, percepção e reflexão. Escolhendo falar apenas quando necessário, torna-se um curador de pensamentos e não um mero colecionador. Esse processo seletivo de comunicação garante que, quando as palavras são ditas, elas sejam potentes, impactantes e repletas de sabedoria.
Imagine um cenário em uma reunião de negócios ou familiar. A sala está repleta de vozes, cada uma clamando para ser ouvida. Em contraste, um indivíduo permanece em silêncio, com um comportamento calmo e contemplativo. Quando essa pessoa finalmente fala, suas palavras cortam a cacofonia, exigindo atenção e respeito. Sua fala não é uma cachoeira, mas um riacho certeiro, fluindo precisamente para o destino pretendido. O silêncio como ferramenta para o crescimento e compreensão pessoal é fundamental. A prática estoica do silêncio é mais do que uma estratégia de comunicação. É uma ferramenta para o crescimento pessoal e a compreensão. Na quietude da não fala, a mente encontra espaço para explorar as profundezas da sua própria sabedoria. São nesses momentos de introspecção que se descobrem os princípios fundamentais que orientam seus pensamentos e ações. Além disso, o silêncio aumenta a capacidade de compreender os outros. A escuta ativa é uma habilidade muitas vezes ofuscada pelo desejo de responder, mas é a base para a empatia e para conexões interpessoais mais profundas. Quando alguém ouve mais e fala menos, sintoniza-se com as nuances da conversa, as emoções não ditas e as preocupações subjacentes que as palavras, por si só, podem não transmitir. Para integrar esta lição na vida diária, você pode começar estabelecendo uma intenção simples todas as manhãs, como observar mais e reagir menos, ou falar apenas quando isso agregar valor à conversa. Pode ser tão simples quanto fazer uma pausa por alguns segundos antes de responder, permitindo-se tempo para considerar o peso e o impacto de suas palavras. Abraçar o silêncio em um mundo barulhento é um esforço radical, mas essencial. No mundo hiperconectado e de ritmo acelerado, escolher se retirar da conversa incessante para encontrar consolo em seus pensamentos e falar com intenção e propósito é vital. Os estoicos entendiam isso bem. Sabiam que no silêncio alguém poderia encontrar sabedoria e no discurso medido poderia exercer influência. A jornada para dominar a arte do silêncio e do discurso sábio é uma prática contínua que evolui e se aprofunda com o tempo. Trata-se de encontrar um equilíbrio, sabendo quando falar e quando deixar o silêncio falar por você. À medida que navegamos em nossas interações diárias, lembremos os ensinamentos estoicos de que, na economia das palavras, cada uma detém um poder imenso. Nos espaços tranquilos entre elas, reside a profunda lição de sabedoria, a sabedoria de falar com propósito. Em uma sociedade onde as palavras são frequentemente distribuídas como folhas ao vento, impensadamente e sem direção, a abordagem estoica da fala se destaca como um testemunho de intencionalidade e propósito. Assim, nos aprofundamos na essência da sabedoria estoica. Torna-se evidente que a verdadeira medida da inteligência não está apenas no que dizemos, mas no propósito por trás de nossas palavras. Quem fala não sabe, quem sabe não fala. Esse paradoxo, embora aparentemente simples, revela camadas profundas de compreensão sobre a natureza do conhecimento e da expressão. Cultivando a intencionalidade na fala, os estoicos, com sua visão aguçada do comportamento humano, reconhecem que o desejo de falar com frequência ofusca a importância da mensagem transmitida. Eles pediram uma mudança da fala impulsiva para a comunicação intencional, onde cada palavra é uma escolha deliberada que serve a um propósito específico. Esta prática não se trata de impor o silêncio, mas de promover um diálogo significativo. Considere a instância de um debate ou discussão. Uma cena típica se desenrola, com os participantes expressando avidamente suas opiniões, muitas vezes sobrepondo-se e ofuscando-se uns aos outros. Agora, reimagine este cenário com uma abordagem estoica. Cada indivíduo leva um momento para contemplar, para compreender a essência do que deseja transmitir, e depois fala com clareza e precisão.
A conversa se transforma de uma cacofonia de vozes em uma sinfonia de discursos significativos. Para incorporar essa lição, alguém pode começar perguntando a si mesmo: qual é o propósito de minhas palavras? Elas são para informar, persuadir, confortar ou conectar. Essa introspecção ajuda a filtrar o discurso impulsivo, garantindo que, quando falamos, nossas palavras estejam alinhadas com nossas intenções e valores. O discurso é um reflexo da sabedoria interior. Na tradição estoica, o discurso é visto como um espelho da mente. O que dizemos e como o dizemos reflete nossos pensamentos, crenças e sabedoria. Portanto, falar com propósito não é apenas uma questão de comunicação externa, mas uma expressão de nosso estado interno. Quando nossas palavras são ponderadas e deliberadas, elas revelam uma mente igualmente composta e discernível. Além disso, falar com propósito requer uma compreensão profunda de si mesmo e do assunto em questão. Não se trata apenas de estar certo ou parecer inteligente, mas de compartilhar insights que sejam significativos e benéficos para o ouvinte. A comunicação intencional incentiva o aprendizado contínuo e o autoaperfeiçoamento, pois não se pode falar com propósito sem uma compreensão bem fundamentada do tópico em questão. No mundo de hoje, onde o grande volume de informações pode ser esmagador, a prática estoica de falar com propósito serve como uma luz guia. Ela nos lembra que nossas palavras têm o poder de iluminar, inspirar e conectar. Escolhendo nossas palavras sabiamente, não apenas nos comunicamos de forma mais eficaz, mas também contribuímos para uma sociedade mais ponderada e reflexiva. À medida que realizamos nossas interações diárias, levemos conosco o ideal estoico do discurso proposital. Vamos fazer uma pausa e refletir antes de falar, considerando o impacto e a intenção de nossas palavras. Esta prática não apenas enriquece nossas conversas, mas também aprofunda nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. No reino estoico, palavras de sabedoria não são apenas sons emitidos pela língua. Elas são os ecos de nossos pensamentos, as manifestações de nossas intenções e as pontes que nos conectam aos outros. Lição 3. O caminho estoico para a fala ponderada e o silêncio. Na jornada estoica em direção à sabedoria, compreendemos que o domínio da fala não reside apenas na eloquência, mas no discernimento de quando falar e quando abraçar o silêncio. Esta lição aprofunda-se na intrincada dança entre dizer o que é necessário e reter o que é supérfluo. O estoico máximo só fala se melhorar o silêncio, servindo de bússola que nos guia através das complexidades da comunicação, equilibrando a fala e o silêncio. Os estoicos viam a arte da comunicação como um equilíbrio entre a fala e o silêncio. Eles acreditavam que a verdadeira sabedoria reside em reconhecer os momentos certos para expressar os pensamentos e quando deixar o silêncio prevalecer. Não se trata apenas de se conter, mas de compreender o valor e o impacto das próprias palavras. Em termos práticos, isso significa estar atento aos nossos impulsos de falar antes de entrar numa conversa ou responder numa discussão. A pausa e a reflexão ajudam a considerar se a sua contribuição acrescenta valor ou apenas aumenta o ruído. É neste momento de reflexão que reside o discernimento, onde decidimos se nossas palavras iluminarão, confortarão, inspirarão ou se dissiparão no éter, esquecidas e inconsequentes. O poder de ouvir é central para a abordagem estoica da fala. Ouvir neste contexto é mais do que apenas escutar palavras. É um envolvimento ativo com o falante, compreendendo não apenas o significado literal das palavras, mas também as emoções, intenções e mensagens subjacentes. Ao aprimorarmos nossas habilidades de escuta,
nos tornamos melhores comunicadores, aprendendo a responder não apenas com noções preconcebidas ou respostas ensaiadas, mas com visão genuína e empatia. Ouvir transforma nossas interações, tornando-as mais ricas e significativas. Permite-nos conectar em um nível mais profundo, construindo confiança e compreensão. O silêncio, na filosofia estoica, é uma fonte de força, não um sinal de fraqueza ou ignorância. Ele indica uma mente em paz, confiante em sua sabedoria e confortável com seus pensamentos. No silêncio, encontramos espaço para refletir sobre nossas experiências e mergulhar nas profundezas de nossa compreensão. Abraçar o silêncio pode ser particularmente poderoso em tempos de conflito ou estresse, quando as emoções estão intensas e as palavras podem se tornar armas. Escolher o silêncio permite dar um passo atrás, ver a situação com clareza e sem o calor da reação imediata. Incorporar o equilíbrio estoico da fala e do silêncio em nossas vidas diárias requer prática e atenção plena. Trata-se de fazer uma escolha consciente de falar com propósito e ouvir com intenção. Trata-se de reconhecer que, às vezes, a coisa mais poderosa que podemos dizer é nada. Lição 4. A arte estoica de falar com integridade. Dentro da filosofia estoica, a virtude da integridade no discurso é fundamental, formando uma pedra angular do caráter pessoal e da interação social. Este princípio vai além da mera afirmação da verdade, abrangendo a autenticidade e o peso ético de nossas palavras. Epicteto, um filósofo estoico, aconselha: primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Este conselho profundo sublinha o compromisso estoico com a integridade, defendendo uma profunda congruência entre nossas palavras e nossas verdadeiras crenças. Para os estoicos, alinhar o discurso com as crenças é um exercício de autenticidade e clareza moral. Não é suficiente evitar a falsidade. É necessário que nossas palavras reflitam fielmente nossas convicções. Eles também devem garantir que suas palavras reflitam seus pensamentos e intenções genuínos. Esse alinhamento é crucial, pois constrói uma base de confiança e respeito nas relações pessoais e profissionais. Quando as pessoas se comunicam com sinceridade, são vistas como confiáveis e honestas, qualidades altamente valorizadas em todas as esferas da vida. Praticar esse princípio estoico envolve uma introspecção contínua de nossos motivos e intenções antes de falarmos, garantindo que nossas palavras não sejam influenciadas pelo engano do ego ou pela superficialidade, mas, em vez disso, sejam uma expressão do nosso verdadeiro eu. Falar com bondade e construtividade, de acordo com a filosofia estoica, também significa encontrar um equilíbrio entre a honestidade e o tato. Os estoicos não defendiam uma franqueza brutal ou dizer a verdade de forma dura. Eles enfatizavam a importância de expressar a verdade de maneira atenciosa e construtiva. Essa abordagem de comunicação não se trata apenas de manter relacionamentos harmoniosos, mas também de contribuir positivamente para o crescimento e o bem-estar dos outros. Em cada conversa, seja casual ou séria, as palavras que escolhemos e a forma como as entregamos podem impactar significativamente o ouvinte. Falando com gentileza e consideração, defendemos os valores estoicos de empatia e respeito mútuo, promovendo uma comunidade mais compreensiva e compassiva. Integrar o princípio estoico da integridade na nossa comunicação diária é uma jornada de autoaperfeiçoamento e prática consciente. Isso exige que estejamos constantemente atentos à lacuna entre nossos pensamentos e nosso discurso e nos esforcemos para preencher essa lacuna com honestidade e autenticidade. Essa prática não só melhora o nosso crescimento pessoal,
mas também contribui para uma cultura de confiança e sinceridade nas nossas comunidades. À medida que navegamos pelas nossas interações diárias, lembremo-nos do ensinamento estoico no domínio da fala. Não é a quantidade de palavras que importa, mas a qualidade da sua verdade e a intenção por trás delas. Lição 5. A prática estoica do discurso conciso. O estoicismo, uma filosofia rica em sabedoria sobre a conduta humana, dá grande ênfase ao poder do discurso conciso. Esta lição explora a virtude estoica da brevidade na comunicação, alinhando-se com o ditado falar apenas o necessário. Os estoicos acreditavam que a eficácia das palavras não reside na sua abundância, mas na sua precisão e relevância. A abordagem estoica da comunicação baseia-se na crença de que as palavras devem ser usadas com moderação, como um recurso precioso. Isso não significa ser excessivamente lacônico ou pouco comunicativo, mas sim garantir que nossas palavras sejam significativas e diretas ao ponto. Praticando a brevidade, não apenas respeitamos o tempo e a atenção de nossos ouvintes, mas também esclarecemos nossos pensamentos e intenções. Escolher as palavras cuidadosamente nos força a pensar mais profundamente sobre o que queremos transmitir e a destilar nossos pensamentos ao seu essencial. O impacto do discurso conciso é poderoso, tanto para o locutor quanto para o ouvinte. Para o locutor, promove o hábito de pensamento claro e focado, permitindo-lhe comunicar suas ideias de forma eficaz. Para o ouvinte, garante que a mensagem seja recebida sem confusão desnecessária, melhorando a compreensão e a retenção. Lição 6. A arte estoica do discurso reflexivo. No estoicismo, a prática do discurso reflexivo é um princípio fundamental que nos incentiva a ponderar nossas palavras antes de lançá-las ao mundo. Esta lição explora a disciplina estoica da articulação cuidadosa, enraizada no princípio pense 2 vezes antes de falar, porque suas palavras e influência plantarão a semente do sucesso ou do fracasso na mente de outra pessoa. A filosofia estoica, que cultiva a consideração na comunicação, defende uma pausa antes de falar, um momento de contemplação para avaliar o impacto e a necessidade de nossas palavras. Esta prática não se trata de autocensura, mas sim de promover um senso de responsabilidade pelo poder que nossas palavras exercem. Quando falamos sem reflexão, corremos o risco de causar mal-entendidos, conflitos ou mágoas. No entanto, ao reservar um tempo para considerar nossas palavras cuidadosamente, podemos garantir que estejam alinhadas com nossas verdadeiras intenções e valores. Esta abordagem consciente do discurso nos incentiva a ser honestos e empáticos, considerando como nossas palavras serão recebidas por outras pessoas. Nossa capacidade de comunicar de forma eficaz, garantindo que nossas mensagens sejam claras e objetivas, também ajuda na construção de relacionamentos mais fortes e respeitosos, à medida que os outros reconhecem a nossa consideração pelos seus sentimentos e perspectivas. Além disso, esta prática de articulação cuidadosa alinha-se com a busca estoica de autoaperfeiçoamento, pois nos encoraja a sermos mais autoconscientes e intencionais em nossas interações. Em um mundo onde reações impulsivas são comuns, a arte estoica do discurso reflexivo oferece um caminho para uma comunicação mais significativa e harmoniosa. Lição de comunicação. 7. A abordagem estoica da comunicação não reativa. O estoicismo ensina o valor da comunicação não reativa, uma habilidade particularmente relevante nas interações atuais, que são de ritmo acelerado e muitas vezes carregadas de emoção. Esta lição explora o princípio estoico de manter a compostura na conversa, incorporado na máxima "não se perturbe, fale com calma e sem paixão". Dominando a compostura no diálogo,
Os estoicos defendem uma forma de comunicação que se eleva acima das respostas emocionais imediatas. Isso não implica falta de emoção ou empatia, mas sim a capacidade de gerenciar as próprias reações e responder com consideração e equilíbrio. Praticando a comunicação não reativa, evitamos ser arrebatados pelo calor do momento, o que pode levar a palavras precipitadas e lamentáveis. Em vez disso, criamos espaço para compreender a situação completamente e articular respostas que sejam construtivas e alinhadas com nossos princípios fundamentais. Esta abordagem é especialmente valiosa na resolução de conflitos ou em discussões emocionais, onde a comunicação calma e lúcida pode abrir caminho para a compreensão e resolução. Benefícios da comunicação não reativa. A comunicação não reativa promove interações mais saudáveis e eficazes. Permite um nível mais profundo de escuta e compreensão, pois não estamos preocupados em formular imediatamente uma resposta. Esta prática estoica também aumenta nossa inteligência emocional, pois exige que reconheçamos e regulemos nossas emoções. Ao fazê-lo, construímos relacionamentos mais fortes e respeitosos, tanto pessoal como profissionalmente. Incorporando este princípio estoico, contribuímos para um diálogo mais ponderado e empático em todas as esferas de nossas vidas. Lição 8. A diretriz estoica da comunicação construtiva. O estoicismo ensina o valor da comunicação que não apenas expressa opiniões pessoais, mas também contribui construtivamente para um bem maior. Esta lição investiga o ideal estoico de usar a fala como uma ferramenta para influência positiva e harmonia comunitária, ecoando o sentimento "use sua voz" não apenas para expressar, mas para melhorar, curar e unir. A fala com propósito além do eu. Os estoicos enfatizaram a importância de considerar o impacto mais amplo das nossas palavras em cada interação, seja em conversas pessoais ou no discurso público. Eles nos incitavam a refletir sobre como nosso discurso pode beneficiar não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Esta abordagem à comunicação exige que olhemos além dos nossos desejos imediatos e consideremos as implicações mais amplas de nossas palavras. Ao adotar essa mentalidade, nosso discurso se torna uma ponte que conecta, uma força que nos une. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre expressar nossas verdades e ser sensível às necessidades e perspectivas dos outros, promovendo um ambiente de respeito e compreensão mútuos. Melhorando a comunidade e a compreensão através do diálogo. A implementação desta diretriz estoica em nossa comunicação diária pode melhorar significativamente o senso de comunidade e compreensão coletiva. Quando falamos com a intenção de contribuir positivamente, nossas palavras ajudam a construir confiança, promover empatia e encorajar a colaboração. Isso é particularmente importante em situações desafiadoras ou desentendimentos, onde a comunicação construtiva pode abrir caminho para a resolução e o crescimento. Além disso, ao abraçar esta prática estoica, alinhamos nosso discurso com valores de altruísmo e compaixão, reforçando a noção de que cada indivíduo pode contribuir para a melhoria de todos. Lição 9. A abordagem estoica para falar com empatia. O estoicismo, uma filosofia profundamente enraizada na virtude e na sabedoria, dá grande ênfase à importância da empatia na comunicação. Esta lição explora o princípio estoico do discurso empático, encapsulado na ideia "fale não apenas para ser compreendido, mas também para compreender os outros". Através disso, o estoicismo nos ensina o valor de adaptar nossas palavras para conectar, compreender e acolher os sentimentos e perspectivas dos outros, promovendo a conexão através da compreensão. Os estoicos acreditavam que a verdadeira comunicação vai além da mera troca de palavras.
envolve uma troca de emoções e experiências. Quando falamos com empatia, nos abrimos às perspectivas e sentimentos dos outros, criando uma ponte para a compreensão. Lição de comunicação. 7. A abordagem estoica da comunicação não reativa. O estoicismo ensina o valor da comunicação não reativa, uma habilidade particularmente relevante nas interações atuais, que são de ritmo acelerado e muitas vezes carregadas de emoção. Esta lição explora o princípio estoico de manter a compostura na conversa, incorporado na máxima "não se perturbe, fale com calma e sem paixão". Dominando a compostura no diálogo, os estoicos defendem uma forma de comunicação que se eleva acima das respostas emocionais imediatas. Isso não implica falta de emoção ou empatia, mas sim a capacidade de gerenciar as próprias reações e responder com consideração e equilíbrio. Praticando a comunicação não reativa, evitamos ser arrebatados pelo calor do momento, o que pode levar a palavras precipitadas e lamentáveis. Em vez disso, criamos espaço para compreender a situação completamente e articular respostas que sejam construtivas e alinhadas com nossos princípios fundamentais. Esta abordagem é especialmente valiosa na resolução de conflitos ou em discussões emocionais, onde a comunicação calma e lúcida pode abrir caminho para a compreensão e resolução. Benefícios da comunicação não reativa. A comunicação não reativa promove interações mais saudáveis e eficazes. Permite um nível mais profundo de escuta e compreensão, pois não estamos preocupados em formular imediatamente uma resposta. Esta prática estoica também aumenta nossa inteligência emocional, pois exige que reconheçamos e regulemos nossas emoções. Ao fazê-lo, construímos relacionamentos mais fortes e respeitosos, tanto pessoal como profissionalmente. Incorporando este princípio estoico, contribuímos para um diálogo mais ponderado e empático em todas as esferas de nossas vidas. Lição 8. A diretriz estoica da comunicação construtiva. O estoicismo ensina o valor da comunicação, que não apenas expressa opiniões pessoais, mas também contribui construtivamente para um bem maior. Esta lição investiga o ideal estoico de usar a fala como uma ferramenta para a influência positiva e harmonia comunitária, ecoando o sentimento "use sua voz", não apenas para expressar, mas para melhorar, curar e unir. A fala com propósito além do eu. Os estoicos enfatizaram a importância de considerar o impacto mais amplo das nossas palavras em cada interação, seja em conversas pessoais ou no discurso público. Eles nos incitavam a refletir sobre como nosso discurso pode beneficiar não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Esta abordagem à comunicação exige que olhemos além dos nossos desejos imediatos e consideremos as implicações mais amplas de nossas palavras. Ao adotar essa mentalidade, nosso discurso se torna uma ponte que conecta, uma força que nos une. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre expressar nossas verdades e ser sensível às necessidades e perspectivas dos outros, promovendo um ambiente de respeito e compreensão mútuos. Melhorando a comunidade e a compreensão através do diálogo. A implementação desta diretriz estoica em nossa comunicação diária pode melhorar significativamente o senso de comunidade e compreensão coletiva. Quando falamos com a intenção de contribuir positivamente, nossas palavras ajudam a construir confiança, promover empatia e encorajar a colaboração. Isso é particularmente importante em situações desafiadoras ou desentendimentos, onde a comunicação construtiva pode abrir caminho para a resolução e o crescimento. Além disso, ao abraçar esta prática estoica, alinhamos nosso discurso com valores de altruísmo e compaixão, reforçando a noção de que cada indivíduo pode contribuir para a melhoria de todos.
Lição 9. A abordagem estoica para falar com empatia. O estoicismo, uma filosofia profundamente enraizada na virtude e na sabedoria, dá grande ênfase à importância da empatia na comunicação. Esta lição explora o princípio estoico do discurso empático, encapsulado na ideia fale não apenas para ser compreendido, mas também para compreender os outros. Através disso, o estoicismo nos ensina o valor de adaptar nossas palavras para conectar, compreender e acolher os sentimentos e perspectivas dos outros, promovendo a conexão através da compreensão. Os estoicos acreditavam que a verdadeira comunicação vai além da mera troca de palavras. Envolve uma troca de emoções e experiências. Quando falamos com empatia, nos abrimos às perspectivas e sentimentos dos outros, criando uma ponte para a compreensão. Esta abordagem empática da conversa requer um esforço ativo para ouvir e compreender. Os sentimentos subjacentes às palavras proferidas envolvem entrar no lugar do outro, ver o mundo do seu ponto de vista e, em seguida, responder de uma forma que reconheça suas emoções e perspectivas. De melhorando a inteligência emocional e o diálogo. O envolvimento em comunicação empática melhora a nossa inteligência emocional, um aspecto fundamental do autoaperfeiçoamento estoico. Permite-nos tornar-nos mais conscientes das nossas próprias emoções e das dos outros, promovendo uma maior compreensão da natureza humana. Na prática, o discurso empático pode ser particularmente transformador na resolução de conflitos ou em discussões emocionalmente intensas, abordando não apenas o conteúdo factual, mas também o contexto emocional da conversa. Podemos dissipar tensões e encontrar pontos em comum. Esta prática estoica não apenas enriquece nossas interações pessoais, mas também contribui para uma sociedade mais compassiva e compreensiva. Lição 10. O domínio estoico do discurso assertivo e respeitoso. No estoicismo, dominar a arte da comunicação assertiva e respeitosa é altamente valorizado. Esta lição final investiga o ideal estoico de se expressar com clareza e confiança, mantendo o respeito pelos outros. O princípio é capturado na crença estoica. Fale o que pensa livremente, mas deixe suas palavras serem temperadas com respeito e razão. Equilibrando assertividade com respeito. Os estoicos ensinaram que a assertividade na fala é essencial para transmitir pensamentos e defender crenças. No entanto, eles igualmente enfatizaram que a assertividade deve estar sempre aliada ao respeito pelo ouvinte. Este equilíbrio é a marca da comunicação eficaz que permite ser honesto e direto, sem ser abrasivo ou desdenhoso. Ao praticar isso, aprendemos a expressar nossas opiniões com firmeza, mas permanecemos abertos às opiniões dos outros. Esta abordagem não apenas garante clareza e convicção em nossa comunicação, mas também promove um ambiente de respeito mútuo e diálogo atento. Navegando em conversas difíceis com princípios estoicos. Em situações de desacordo ou conflito, a abordagem estoica ao discurso assertivo e respeitoso é particularmente valiosa. Permite-nos navegar em conversas difíceis com compostura e empatia. Expressando nossos pontos de forma assertiva, garantimos que nossa voz seja ouvida e nossa perspectiva compreendida. Simultaneamente, permanecendo respeitosos, reconhecemos a validade de outros pontos de vista e mantemos as linhas de comunicação abertas. Este método estoico incentiva a construção, em vez de trocas de confronto, preparando o caminho para a resolução e a compreensão. Ao concluirmos nossa jornada através destas lições estoicas sobre a arte da comunicação, lembremo-nos da sabedoria intemporal transmitida por estes filósofos antigos. Seus ensinamentos não são meras relíquias do passado, mas luzes orientadoras para nossas interações presentes e futuras. Que possamos levar essas lições adiante, inserindo-as na estrutura de nossas conversas diárias.
Vamos nos esforçar para falar com intenção, ouvir com empatia e nos expressar com assertividade e respeito. Ao fazê-lo, honramos o legado estoico da comunicação sábia, enriquecendo não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que nos rodeiam. Lembramos, na grande tapeçaria da interação humana, que cada palavra que falamos é um fio que pode fortalecer a trama ou fazer com que ela se desfaça. Escolha seus fios com sabedoria, que seu caminho de comunicação seja guiado pela sabedoria e que suas palavras sempre reflitam a profundidade de sua compreensão e a amplitude de sua compaixão. Até que nos encontremos novamente, fale com atenção, ouça atentamente e viva estoicamente.